A caixa do supermercado percebe que o milionário deu dinheiro demais e devolve. Então o patrão a demite. Mas dias depois o milionário vai até a sua casa e lhe surpreende. Rua. Você está demitida! As palavras do meu chefe, Luan, ecoaram no pequeno escritório abafado, batendo em mim como um soco no estômago. O cheiro de cigarro barato e suor azedo que sempre impregnava o lugar parecia ter ficado mais forte, me sufocando. Eu pisquei, tentando processar. A minha mente se recusava a acreditar. Demitida? Por quê? Eu nunca cheguei atrasada, nunca faltei, nunca tratei um cliente mal. Meu coração começou a bater descontroladamente no peito. Um tambor de pânico e injustiça. O quê? Por quê? Consegui gaguejar, a minha voz saindo fraca e trêmula. Luan se recostou na cadeira de couro sintético, que rangeu sob seu peso. Ele era um homem de meia idade, com uma barriga que se derramava sobre o cinto e cabelos oleosos que ele tentava, sem sucesso, pentear para esconder a calvície. Um sorriso presunçoso e nojento se espalhou por seu rosto. Você sabe muito bem o porquê, Mona Lisa. Você é burra ou se faz? Eu vi tudo. E então minha mente voltou no tempo, para menos de 1 hora atrás. Foi quando tudo começou. O dia estava correndo como qualquer outro no supermercado. O som constante dos bips do meu caixa, o murmúrio dos clientes, o barulho dos carrinhos de compras. Eu me chamo Mona Lisa. Tenho 25 anos. E até aquele momento, era apenas mais uma operadora de caixa tentando pagar as contas no fim do mês. Eu me orgulho de ser uma pessoa honesta. Minha mãe sempre disse que a única coisa que ninguém pode tirar de nós é o nosso caráter. E eu levo isso muito a sério. Foi então que ele entrou. O ar no supermercado pareceu mudar. Não foi só eu que notei. Vi outras funcionárias e até mesmo algumas clientes parando discretamente para olhar. Ele era alto, com cabelos escuros e um rosto que parecia esculpido por um artista. Usava uma camisa social simples, de cor clara, e uma calça escura que, mesmo sendo simples, parecia custar mais do que o meu aluguel. Ele não tinha a arrogância que muitas vezes acompanha o dinheiro. Pelo contrário, seu olhar era gentil e ele caminhava com uma confiança tranquila. Ele pegou uma cesta e começou a andar pelos corredores. Comprou poucas coisas. Uma garrafa de vinho, um pedaço de queijo importado, um pacote de biscoitos finos e um buquê de lírios brancos. Coisas simples, mas de qualidade. Quando chegou a minha vez de atendê-lo, senti um frio na barriga. Boa tarde, ele disse, com um sorriso que fez meu coração dar um pulo. Sua voz era grave e agradável. Boa tarde, respondi, tentando manter minha voz firme e profissional, enquanto passava seus produtos pelo leitor de código de barras. O total é R$ 285,50. Ele pegou a carteira e notei que era de um couro muito bonito. Enquanto ele abria, seu celular tocou. Ele atendeu, parecendo um pouco distraído, falando rapidamente com alguém do outro lado da linha. Sim, já estou a caminho. Resolva isso, por favor. Sem olhar direito, ele tirou um bolo de notas do bolso, colocou no balcão e começou a guardar suas compras na sacola. Pode ficar com o troco, ele disse apressadamente, ainda com o telefone no ouvido, e se virou para sair. Eu olhei para o dinheiro no balcão. Eram 3 notas de R$200, R$600. O valor era mais que o dobro da compra. Meu coração acelerou. Eu olhei para Luan, que de seu pequeno aquário de vidro que chamava de escritório, observava tudo com seus olhos pequenos e atentos, como os de um rato. Uma parte de mim, a parte que estava com o aluguel atrasado e a geladeira quase vazia, gritou para eu ficar quieta. Era um presente. Ele mesmo disse, fique com o troco. Era muito dinheiro. Mudaria meu mês completamente. Mas a voz da minha mãe ecoou na minha cabeça. Honestidade, minha filha. É tudo o que temos. Respirei fundo. O homem bonito já estava quase na porta de saída automática. Senhor, espere, gritei, minha voz saindo mais alta do que eu pretendia. Ele parou e se virou, uma expressão de surpresa em seu rosto. Ele desligou o telefone e voltou em minha direção. Algum problema? Ele perguntou. Sim, o senhor. O senhor me deu dinheiro a mais. Muito a mais, eu disse, empurrando as notas em sua direção. A conta deu 285,50. O senhor me deu 600. Ele olhou para o dinheiro, depois para mim. O sorriso em seu rosto se alargou, transformando-se de um sorriso educado para algo genuinamente caloroso e impressionado. Nossa, eu nem percebi. Muito obrigado. Qual o seu nome? Ele disse olhando para o meu crachá. Mona Lisa. Muito obrigado, Mona Lisa. É raro encontrar gente tão honesta hoje em dia.
Eu só fiz o que era certo, respondi, sentindo meu rosto corar. Ele me entregou uma nota de 200 e uma de 100. Aqui está. 285,50, certo? Eu assenti, peguei o dinheiro e dei o troco de 14,50. Fique com o troco, de verdade desta vez. Pela sua honestidade, ele disse, piscando um olho para mim antes de se virar e sair definitivamente. Desta vez eu aceitei. Eu me senti bem, orgulhosa de mim mesma. Olhei na direção do escritório de Luan e vi que ele me encarava com uma expressão que eu não consegui decifrar. Parecia raiva. Fiquei confusa, mas ignorei e chamei o próximo cliente. 20 minutos depois, a minha colega de caixa, a Fátima, veio me render para o meu intervalo. O chefe tá te chamando na sala dele, Mona, ela disse com uma cara de preocupação. Meu estômago gelou. Fui até a salinha, bati na porta e entrei. E foi aí que ele me disse aquelas palavras terríveis. Demitida. De volta ao presente, eu o encarei, a confusão dando lugar a uma raiva crescente. Demitida por ser honesta? Por devolver o dinheiro que não era meu? Luan soltou uma gargalhada sem humor. Honesta? Mona Lisa, nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Aquele homem é podre de rico. Ele nem ia sentir falta daquele dinheiro. Era uma oportunidade. Uma gorjeta gorda para você e você joga fora? Você não pensa? Aquele dinheiro podia ser um bônus para a loja, um extra para mim, para você. Mas não. A santinha Mona Lisa tem que fazer o que é certo. Você não serve para trabalhar aqui. Você não tem a inteligência para aproveitar as oportunidades que a vida te dá. A raiva ferveu dentro de mim, queimando a tristeza e o medo. Eu me levantei, minhas mãos tremendo. Inteligência? O senhor chama isso de inteligência? Isso tem outro nome. Desonestidade. O senhor é um aproveitador e um homem sem caráter. Eu prefiro 1000 vezes ser demitida a ser como o senhor. O rosto dele ficou vermelho de fúria. Saia daqui. Pegue suas coisas e suma da minha frente. E não espere nenhuma boa recomendação minha. Eu não disse mais nada. Apenas me virei e saí de sua sala nojenta, batendo a porta com toda a força que eu tinha. Peguei minha bolsa no armário dos funcionários, ignorei os olhares de pena dos meus colegas e marchei para fora do supermercado, sem olhar para trás. O ar fresco da rua nunca pareceu tão bom. Mas enquanto eu caminhava para casa, com as lágrimas finalmente começando a escorrer pelo meu rosto, uma única pergunta martelava na minha cabeça. E agora? O que eu vou fazer? Eu andei pelas ruas sem rumo, as lágrimas secando no meu rosto, deixando um rastro salgado e frio. Cada passo que eu dava para longe daquele supermercado parecia mais pesado que o anterior. A raiva que me deu forças para enfrentar Luan agora se dissipava, dando lugar a um desespero gelado que se instalava no fundo do meu estômago. Desempregada. A palavra ecoava na minha mente como uma sentença. Como eu ia pagar o aluguel no próximo mês? E as contas de luz, de água? Minha mãe, que morava no interior, dependia de uma pequena ajuda que eu enviava todo mês. O pânico começou a me sufocar. Cheguei em casa, um pequeno apartamento alugado em um bairro simples, e a primeira coisa que fiz foi me jogar no sofá. O silêncio do lugar parecia amplificar o caos dentro de mim. Eu repassava a cena no escritório de Luan repetidamente. A cara de desprezo dele, o jeito como ele falou da minha honestidade como se fosse uma doença, um defeito de caráter. Você não tem a inteligência para aproveitar as oportunidades, ele disse. Será que ele estava certo? Por um momento a dúvida me corroeu. Se eu tivesse ficado com o dinheiro, estaria agora com mais de R$300 no bolso e ainda teria meu emprego. Ninguém além de mim e Luan saberia. O homem rico não sentiria falta. Mas então, a imagem do rosto daquele homem, Leonardo, me veio à mente. O sorriso genuíno de gratidão, o brilho de admiração em seus olhos. É raro encontrar gente tão honesta hoje em dia. Aquelas palavras tinham me feito sentir tão bem, tão orgulhosa. Eu troquei aquele sentimento por isso? Por essa angústia, esse medo do futuro? Sim. E por mais doloroso que fosse, eu sabia, no fundo do meu coração, que tinha feito a escolha certa. Eu não poderia conviver comigo mesma sabendo que tinha pegado algo que não era meu. Não importava o quão rico o dono fosse. Eu não era como Luan, e nunca seria. Essa certeza, pelo menos, me trouxe um pingo de paz. Depois de chorar tudo o que eu tinha para chorar, uma nova onda de determinação tomou conta de mim. Eu não ia ficar ali me lamentando. Luan não ia me derrotar. Limpei o rosto, tomei um copo d'água e liguei meu notebook velho. Era hora de correr atrás do prejuízo. Comecei a procurar por vagas de emprego.
Operadora de caixa, vendedora, recepcionista, qualquer coisa. Enviei meu currículo para dezenas de anúncios. Passei o resto da tarde e o começo da noite nessa busca frenética, sentindo meus olhos arderem de tanto olhar para a tela. No dia seguinte, acordei cedo, determinada. Vesti minha melhor roupa, imprimi algumas cópias do meu currículo e saí para a rua. Fui de loja em loja, de supermercado em supermercado, entregando meu currículo e perguntando se estavam contratando. A maioria das respostas era a mesma. Não educado, vamos analisar seu currículo, que eu sabia que significava que ele iria para o lixo assim que eu virasse as costas. Alguns gerentes foram mais diretos. A crise está feia, moça. Estamos cortando o pessoal, não contratando. Ao final do dia, meus pés doíam e minha esperança estava se esvaindo. O dinheiro que eu tinha na conta mal daria para pagar as contas do mês que estava para vencer. O desespero começou a bater na minha porta novamente. Lembrei-me das palavras de Luan, me chamando de burra. Talvez ele tivesse razão. O mundo parecia ser dos espertos, dos que não têm escrúpulos. Os honestos, como eu, ficavam para trás, com os pés doloridos e os bolsos vazios. Liguei para minha mãe naquela noite, tentando soar o mais normal possível. Não queria preocupá-la. Oi, mãe. Como a senhora está? Estou bem, minha filha. E você? Aconteceu alguma coisa? Sua voz está estranha. Mães sempre sabem. Não, mãe, está tudo bem. Só um pouco cansada, o dia foi corrido. Menti. Conversamos por alguns minutos sobre as coisas dela, sobre a horta que ela estava cuidando, sobre a vizinha que tinha ganhado um neto. Desligar o telefone foi como fechar uma porta para o meu único porto seguro. Eu estava sozinha nessa. Os dias seguintes foram uma repetição melancólica do primeiro. Acordar, sair e entregar currículos, voltar para casa de mãos vazias. A cada não que eu recebia, a voz de Luan ficava mais alta na minha cabeça. Comecei a me questionar. E se eu tivesse que fazer algo que não fosse certo para sobreviver? Até onde meus princípios iriam se a fome apertasse de verdade? Era um pensamento assustador. Na sexta-feira, exatamente 3 dias depois da minha demissão, eu estava em casa, desanimada, olhando para a última fatia de pão de forma no pacote. Meu café da manhã. Ouvi um barulho de carro do lado de fora, um motor potente, diferente dos carros velhos que costumavam passar na minha rua. Ignorei. Provavelmente alguém perdido. Mas então, a campainha tocou. Meu coração deu um salto. Eu não estava esperando ninguém. Fui até a porta meio receosa e olhei pelo olho mágico. Meu queixo caiu. Do lado de fora, parado em frente à minha porta simples, estava ele. O homem do supermercado. Leonardo. Ele parecia ainda mais bonito à luz do dia, vestindo uma camisa polo azul que realçava seus olhos. Ao lado dele, na rua, estava estacionada uma Ferrari vermelha, brilhando sob o sol. O carro cujo motor eu tinha ouvido. O que ele estava fazendo aqui? Como ele me encontrou? 1 milhão de perguntas passaram pela minha cabeça enquanto eu destrancava a porta, com as mãos tremendo. Eu abri a porta e fiquei parada, sem conseguir dizer uma única palavra. Era ele mesmo, o homem do supermercado. Seus olhos encontraram os meus, e ele me deu um sorriso pequeno e um pouco sem graça, como se soubesse que sua aparição repentina era um choque. Mona Lisa? Oi. Desculpe aparecer assim sem avisar, ele disse, sua voz calma contrastando com a tempestade que se formava dentro de mim. Você... Como você me achou? Gaguejei, ainda segurando a maçaneta da porta como se fosse minha única âncora na realidade. Minha mente tentava freneticamente conectar os pontos. O homem mais rico que eu já tinha visto na vida. Dono de uma Ferrari vermelha que parecia um OVNI estacionado na minha rua simples, estava parado na soleira da minha porta. Não fazia sentido algum. Não foi fácil, ele admitiu, passando a mão pelo cabelo. Eu voltei ao supermercado no dia seguinte. Eu tinha esquecido de pegar o vinho que comprei, acredita? Estava tão distraído no telefone. Quando cheguei lá, procurei por você no caixa para agradecer de novo, mas você não estava. Perguntei por você a outra funcionária, uma moça chamada Clara. Clara, minha colega de trabalho, uma das poucas pessoas com quem eu conversava. Meu coração apertou. Ela me contou o que aconteceu. Ele continuou. E a expressão em seu rosto mudou. O sorriso desapareceu, dando lugar a uma indignação contida, uma raiva fria que endureceu seu olhar. Ela me disse que aquele seu chefe, Luan, demitiu você porque você me devolveu o dinheiro. Porque você foi honesta. Eu apenas assenti, incapaz de falar. Ouvir a história contada por outra pessoa
A injustiça nua e crua fez com que as lágrimas voltassem a encher meus olhos. Eu as segurei com força. Já tinha chorado o suficiente por causa daquele homem. Eu não podia acreditar, disse Leonardo, balançando a cabeça em negação. Eu fiquei furioso. O mundo já está cheio de problemas, de gente tentando passar a perna nos outros. E quando alguém faz a coisa certa, quando alguém mostra ter um caráter exemplar, essa pessoa é punida? Eu não podia aceitar isso. Simplesmente não podia. Ele deu um passo à frente, e eu recuei instintivamente, dando-lhe espaço para entrar. Ele olhou ao redor do meu pequeno apartamento, não com julgamento, mas com uma espécie de tristeza no olhar, como se estivesse vendo a prova material das dificuldades que Luan tinha me causado. Mona Lisa, eu estou aqui para te dizer que isso não vai ficar assim, ele declarou, sua voz firme e cheia de convicção. Eu conversei com meus advogados ontem mesmo. Nós estamos entrando com um processo contra o supermercado e contra Luan pessoalmente. Por demissão sem justa causa, por danos morais, por tudo o que tivermos direito. Eu o encarei, boquiaberta. Processo, advogados? Aquilo era um universo tão distante da minha realidade que parecia um filme. Processo, mas isso custa muito dinheiro. Eu não tenho como pagar por isso. Você não vai pagar 1 centavo, ele disse rapidamente. Eu estou cuidando de tudo. Considere isso como um pedido de desculpas em nome do universo. Você foi punida por ter feito uma boa ação para mim. E eu me sinto responsável por consertar isso. Nós vamos fazer aquele homem se arrepender do dia em que ele ousou te chamar de burra, por ser honesta. A menção da palavra burra fez meu corpo inteiro se arrepiar. Clara tinha contado tudo a ele, e ele se importou. Um completo estranho, um milionário, se importou com a injustiça cometida contra uma simples operadora de caixa. Naquele momento, a barreira que eu tinha construído para não chorar mais se rompeu. As lágrimas rolaram pelo meu rosto, mas não eram de tristeza ou desespero. Eram de alívio, um alívio tão profundo que fez minhas pernas fraquejarem. Ei! Leonardo se aproximou, sua expressão suavizando instantaneamente. Ele hesitou por um segundo, depois colocou as mãos gentilmente nos meus ombros. Vai ficar tudo bem. Eu te prometo. O toque dele era firme e reconfortante. Eu me senti segura pela primeira vez em dias. Respirei fundo, tentando me recompor. Obrigada, sussurrei a voz embargada. Eu não sei nem o que dizer. Ninguém nunca fez algo assim por mim. Não precisa dizer nada. Pessoas boas merecem coisas boas. É simples assim, ele disse com um sorriso gentil. Mas agora, o mais importante é você. Como você está? Imagino que não esteja sendo fácil. Eu desviei o olhar, sentindo vergonha. Eu estou procurando outro emprego, mas está difícil. Eu imaginei. Ele tirou a carteira do bolso, a mesma carteira de couro que eu tinha visto no supermercado. Ele pegou um cartão e um talão de cheques. Olha, eu sei que você é orgulhosa e eu admiro isso. Mas você precisa viver enquanto meus advogados resolvem isso. Eu quero que você aceite uma ajuda. Não é um presente, é um adiantamento. Um adiantamento do dinheiro que você vai ganhar quando vencermos o processo. E nós vamos vencer. Ele preencheu o cheque com uma caneta dourada e me estendeu. Eu olhei para o valor e quase desmaiei. Era o suficiente para pagar meu aluguel e minhas contas por vários meses. Com folga. Eu não posso aceitar. Comecei a dizer, mas ele me interrompeu. Pode. E vai, disse ele com uma firmeza gentil. Por favor, aceite. Me deixaria muito mais tranquilo saber que você não está passando por necessidade por causa de uma confusão que eu, indiretamente, ajudei a causar. Eu olhei para o cheque em sua mão, depois para seus olhos. Havia uma sinceridade ali, uma preocupação genuína que me desarmou completamente. Com a mão trêmula, peguei o cheque. Obrigada, Leonardo, eu disse, finalmente usando o nome dele. Não há de quê, Mona Lisa, ele respondeu. E o sorriso em seu rosto parecia iluminar toda a minha sala. Agora, que tal sairmos daqui? Você já almoçou? Eu conheço um restaurante ótimo aqui perto. Podemos conversar melhor. E meus advogados vão querer entrar em contato com você. A ideia de sair, de comer em um restaurante bom depois de dias comendo pão e macarrão instantâneo, de conversar com aquele homem fascinante, era como um sonho. Eu me senti viva de novo. A esperança que eu pensei ter perdido para sempre voltou com força total, inundando cada parte de mim. Eu adoraria, respondi, um sorriso de verdade finalmente surgindo no meu rosto. Só preciso trocar de roupa. Claro, eu espero lá fora, ele disse, e se dirigiu para a porta.
Enquanto eu corria para o meu quarto para encontrar a melhor roupa que eu tinha, meu coração batia forte não mais de pânico, mas de uma nova e emocionante possibilidade. Aquele dia, que tinha começado como o mais sombrio da minha vida, estava se transformando em algo que eu nunca poderia ter imaginado. Aquele almoço foi o primeiro de muitos. Leonardo me levou a um restaurante italiano charmoso, um lugar que eu só tinha visto em filmes. Eu me sentia como um peixe fora d'água, mas ele me deixou tão à vontade que, em poucos minutos, eu esqueci da Ferrari estacionada lá fora e do cheque com tantos zeros na minha bolsa. Conversamos por horas. Eu falei sobre minha vida simples, meu amor por livros e o sonho que eu tinha, um dia, de fazer um curso de administração. Ele me ouviu com uma atenção que ninguém nunca tinha me dedicado. Ele também falou sobre si mesmo. Descobri que Leonardo não nasceu em berço de ouro. Seus pais eram donos de uma pequena padaria, e ele trabalhou duro desde a adolescência. Com muito estudo e uma ideia inovadora na área de tecnologia, ele construiu sua fortuna. É por isso que a sua atitude me marcou tanto, Mona Lisa, ele me disse, seus olhos fixos nos meus. Eu sei o valor de cada centavo. E sei, mais ainda, o valor de um caráter que o dinheiro não pode comprar. O que você fez foi nobre. Naquela tarde algo mudou. Ele não era mais apenas o milionário ou o meu salvador. Ele era Leonardo. Um homem gentil, inteligente e com um coração tão grande quanto sua conta bancária. E eu acho que, para ele, eu deixei de ser apenas a caixa honesta e me tornei a Mona Lisa. Enquanto a minha vida começava a florescer, a de Luan e do seu supermercado começava a desmoronar. A notícia do processo se espalhou pelo bairro como fogo em palha. Minha antiga colega, Clara, me ligava quase todos os dias para contar as novidades. A história de um milionário processando um supermercado por demitir uma funcionária honesta virou o assunto principal da região. Mona, você não vai acreditar. Ela me disse ao telefone uma semana depois. O movimento caiu mais da metade. As pessoas entram, olham para o Luan com nojo e vão embora sem comprar nada. Outro dia, uma senhora chamou ele de ladrão na frente de todo mundo. Ele está surtando, gritando com os funcionários por qualquer coisinha. Eu sentia uma ponta de pena dos meus antigos colegas. Mas por Luan, eu não sentia nada além de um frio sentimento de justiça. Ele estava colhendo o que plantou. Algumas semanas depois, passei de carro com Leonardo em frente ao supermercado. A fachada, antes movimentada, estava deserta. Havia faixas enormes de liquidação e queima de estoque penduradas. Um sinal claro de desespero. Luan estava na porta com os ombros caídos, uma figura patética e derrotada. Ele não me viu, mas eu o vi. E pela primeira vez, percebi que a vingança não era um sentimento de alegria, mas sim de paz. A paz de ver o equilíbrio do mundo ser restaurado. Leonardo e eu continuávamos saindo. Piqueniques no parque, sessões de cinema, jantares em restaurantes incríveis e, às vezes, apenas ficávamos no meu apartamento pedindo pizza e conversando sobre a vida. A cada dia que passava, eu me sentia mais apaixonada por ele. E sentia que era recíproco. O processo judicial corria, mas já nem parecia a coisa mais importante. O importante era o que estava nascendo entre nós. Cerca de 2 meses depois do nosso primeiro encontro, o inevitável aconteceu. O supermercado fechou as portas. Uma placa de aluga-se foi colocada na fachada. Luan, sobrecarregado de dívidas e com a reputação destruída, perdeu tudo. O processo foi concluído com um acordo vantajoso para mim, mas a essa altura, o dinheiro era apenas um detalhe. A verdadeira vitória foi outra. Numa tarde ensolarada, Leonardo me levou para conhecer o escritório central da sua empresa. Era um prédio moderno, enorme, cheio de gente jovem e dinâmica. Eu me senti pequena e maravilhada. Eu te trouxe aqui por um motivo, ele disse, me guiando para uma sala de reuniões com uma vista espetacular da cidade. Mona Lisa, desde que te conheci, eu não parei de pensar em uma coisa, sua honestidade. É a qualidade mais rara e valiosa que alguém pode ter, especialmente no mundo dos negócios. Ele parou na minha frente e segurou minhas mãos. Eu tenho uma fundação de caridade que ajuda jovens de baixa renda a terem acesso à educação. É o projeto do meu coração, mas ele cresceu muito e eu preciso de alguém de extrema confiança para me ajudar a administrar os recursos, para garantir que cada centavo chegue a quem realmente precisa. Alguém com um caráter inquestionável. Meu coração disparou. Eu sabia o que estava por vir. Eu quero te oferecer o cargo de gerente administrativa da fundação, ele disse, e eu quero pagar o seu curso de administração. Eu não estou fazendo isso por pena, ou por causa da nossa relação.
Estou fazendo isso porque eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial mais do que qualquer pessoa que eu já conheci. Lágrimas de alegria escorreram pelo meu rosto. Não era apenas um emprego. Era uma chance. Uma chance de ter a vida com que eu sempre sonhei. Uma chance de usar minha melhor qualidade para fazer o bem. Era a prova final de que fazer a coisa certa, mesmo quando parece a coisa mais difícil, sempre vale a pena. Eu aceitei, claro. Hoje, alguns meses depois, minha vida é outra. Eu trabalho durante o dia na fundação e estudo à noite. Leonardo e eu estamos mais felizes do que nunca. Às vezes passamos pelo endereço onde ficava o antigo supermercado. Agora, no lugar, há uma floricultura cheia de vida. É como um símbolo. Onde antes havia ganância e injustiça, agora crescem flores. Eu olho para Leonardo, o homem que entrou na minha vida por acaso e a transformou por completo, e sinto uma gratidão que mal cabe no peito. Luan me demitiu para me ensinar uma lição sobre aproveitar oportunidades, e no fim das contas ele conseguiu. Aquele dia, ao ser demitida, eu realmente aproveitei a maior oportunidade da minha vida, a oportunidade de ser exatamente quem eu sou. E descobrir que, no final, a honestidade não só vale a pena, como também pode te levar a um final muito mais feliz do que qualquer dinheiro roubado poderia comprar.